Boa tarde. Vamos apresentar o trabalho sobre o processo de decisão de Markov. Muitas situações na vida real envolvem a tomada de decisões em sequência e em ambientes de incertezas. É o caso em que ações precisam ser tomadas sem que haja garantias nem sobre o estado atual do mundo e nem sobre o resultado de cada ação, que depende de fatores probabilísticos. Os processos de decisão de Markov são modelos matemáticos usados para formular situações como essas, maximizando os ganhos do processo. A história por trás da formulação dos processos de decisão de Markov se deu com o matemático russo Andrei Markov. Ele produziu os primeiros resultados em 1906 para esses processos por meio de cadeias de Markov, porém de forma puramente teórica, tendo como motivações problemas típicos do contexto da época, como o movimento browniano e a hipótese ergódica. Alguns anos mais tarde, o modelo começou a ser usado de forma mais prática. Um exemplo disso foi o seu uso para obter fórmulas para a perda de chamadas e tempo de espera nas redes telefônicas. Agora, faremos uma breve introdução às cadeias de Markov, que são a base dos processos de decisão de Markov. Uma cadeia de Markov pode ser compreendida como um autômato, possui um conjunto de estados e um conjunto de transições entre esses estados. O principal diferencial é que essas transições possuem pesos, que são as probabilidades daquele caminho ser escolhido. Esse tipo de autômato é chamado de autômato probabilístico, que é uma generalização dos autômatos finitos não determinísticos. Esses autômatos se reconhecem em linguagens estocásticas, e o número de linguagens estocásticas é incontável, e as linguagens regulares são um subconjunto das linguagens estocásticas. No exemplo, é representado um autômato probabilístico com os dois estados A e B, que possuem transições de A para A para B para B e B para A. E à direita é retratada a tabela de transições, chamada matriz estocástica, que descreve as probabilidades de cada uma das transições. No desenho do autômato, quanto mais grossa for a seta da transição, mais provável ela é. Formalmente, uma cadeia de Markov é uma sequência de variáveis aleatórias x0, x1 a xk, e a probabilidade de uma variável aleatória xn contida nessa sequência pode ser entendida como a probabilidade do sistema estar em um estado S no tempo t. E além disso, a probabilidade de xn mais 1, ou seja, do sistema estar no estado S' no tempo t mais 1, depende apenas do estado em que o sistema está no tempo t, ou seja, depende apenas do estado anterior. Processos de decisão de Markov são uma extensão das cadeias de Markov em que são introduzidos os conceitos de ações e recompensas. As ações permitem diferentes escolhas e cada escolha é motivada pela sua respectiva recompensa. Para um melhor entendimento, vamos começar definindo um exemplo. Você foi contratado por uma fábrica para construir uma máquina inteligente que participe no processo de montagem de uma peça de difícil fabricação, mas com grande demanda. Logo, a máquina deve maximizar a produção, sempre levando em consideração os riscos da sua estrutura. A máquina pode operar em circunstâncias normais, com baixo risco de receber danos leves, ou sobrecarregada, triplicando a sua produção, mas com boas chances de sofrer um pane geral, resultando em um grande prejuízo de manutenção para a fábrica. A princípio, a máquina deverá funcionar até que ela necessite de manutenção, seja ela para um efeito leve ou grave. O ambiente deste problema é probabilístico e a máquina sempre se encontra em um determinado estado. A partir desse estado, a máquina é capaz de deterministicamente tomar uma decisão ao escolher uma ação, tais como ação normal ou ação sobrecarga, que por sua vez, de acordo com as probabilidades pré-definidas, levará a um novo estado S da máquina, por exemplo, estado danificado. Logo, como a determinação do novo estado depende de uma probabilidade, é necessário considerar no processo a presença de um fator aleatório. Além disso, o segundo resultado dessa transição é a geração de uma recompensa, que pode ser interpretado como um feedback que o ambiente produz para a decisão que a máquina acabou de tomar. Por exemplo, menos 50, caso a máquina vá de S funcionando para S danificada, ao escolher a ação A sobrecarga. Com isso, podemos definir formalmente um processo de decisão de Markov como sendo a sextupla S, A, P, R, S'I, S'F, onde S é um conjunto finito de estados em que a máquina pode se encontrar. Por exemplo, os estados abaixo são S0 e S1. A é um conjunto finito de ações em que a máquina pode escolher e realizar. Por exemplo, as ações abaixo são AX e AY. P, chamada de função de probabilidade da transição,
é uma função que mapeia a probabilidade de ocorrência das transições para cada ação, ou seja, como no exemplo abaixo, a função retorna a probabilidade 0,65 da máquina, ao tomar a ação AX, transitar do estado S0 para o estado S1. De forma similar, R é a função de recompensa da transição, ou seja, é uma função que mapeia a recompensa ganhada ou perdida em cada transição. No exemplo abaixo, ao transitar do estado S0 para o estado S1 por meio da ação AX, a recompensa ganha será mais 20. Por fim, um estado SI, elemento do conjunto de estados, é o estado por onde o processo se inicia. Similarmente, SF é o estado final do processo, tal que, uma vez alcançado, a execução finaliza. Vimos que as cadeias de Markov fornecem um método de tratar problemas complexos, onde modelar matematicamente todas as instâncias é muito difícil ou até mesmo impossível. Como sistemas de aprendizagem de máquina, vistos de um ponto puramente matemático, são sistemas que buscam a otimização de uma função que não é inteiramente conhecida, utilizar cadeias de Markov parece ser uma boa estratégia. Quando aliadas a autômatos de aprendizagem, temos um sistema baseado em estados com transições ponderadas. Uma classe de algoritmos que utiliza essa estratégia é o algoritmo de aprendizagem por reforço. Nesse algoritmo, semi-supervisionado, um agente simulado percorre entre os estados e recebe recompensas após cada decisão tomada. O agente, então, repete o trajeto completo, tentando obter um ganho global maior. O problema de estacionar o carro na vaga ilustra uma aplicação da aprendizagem por reforço. O carro, com 8 sensores na imagem, 4 nos pontos cardeais e 4 nos pontos colaterais, deve encontrar um meio de estacionar na vaga. A cada colisão, ele recebe uma recompensa negativa. Uma outra aplicação desse algoritmo pode ser encontrada em redes sociais. Nesse caso, o responsável pelas recompensas é o usuário, que dá informações ao agente sobre o que lhe interessa. O agente, então, tenta selecionar conteúdos específicos para o usuário, visando receber uma recompensa maior, na forma de compartilhamentos ou de curtidas.